Esta manhã acerca de não desanimarmos no meio da tempestade da vida. E por vezes é passada ao crente aquela máxima de é uma gíria que correu: com Jesus tudo é canja. E a Bíblia mostra que realmente não é assim. Com Jesus às vezes é um cozido à portuguesa, outras vezes é uma erva amarga, outras vezes é um espinho, outras vezes é... Ou seja, a vida com Jesus não é sempre um mar de rosas. A Bíblia não promete um mar de rosas, promete vida com abundância. E essa vida com abundância, ela é granjeada na base da nossa submissão total a Deus. Não é? Então nós vamos desfrutar dessa vida que Deus tem providenciado para nós. Mas eu queria-vos falar de coisas concretas, coisas que dizem respeito à vida. Há um tempo, nesta parte, comecei a entender a Bíblia de uma forma completamente diferente. Porquê? Porque ela, na verdade, não é um livro para religiosos. A Bíblia é um livro que traz as palavras espirituais escritas para seres humanos, para que eles sejam mais humanos. Certo, irmãos? A Bíblia não é um compêndio para formar cada pessoa num boneco de cera, muito pelo contrário. É para apelar à nossa consciência a necessidade que nós temos de mudar para podermos ser aquilo que Deus quer. Amém? Então é um livro que tem a capacidade de nos transformar. Se nós dermos a oportunidade a Deus, então a palavra de Deus tem capacidade para nos transformar. Cria em nós uma consciência nova. Como é que o Davi dizia? Cria em mim, ó Deus, um coração reto. Não é? Criar um coração reto é criar realmente uma consciência pura. Ou seja, ser uma pessoa solidária, uma pessoa altruísta, uma pessoa que viva para os outros, que tenha os outros em primeiro lugar. Amarás o teu próximo em primeiro lugar, como a ti mesmo. Ou seja, nós devemos estar voltados para fora e não para dentro de nós. Amém? Por isso é que Jesus ensinou que a oração do Pai Nosso não é faça-se a tua vontade e não a nossa, a tua vontade. Amém? Então isso é uma oração de submissão a Deus. Há muita gente que não gosta do Pai Nosso porque não se quer submeter, mas a oração do Pai Nosso tem como base a submissão completa a Deus. Eu queria que os irmãos abrissem comigo, se fizessem o favor, em Marcos, no capítulo 4. Eu vou ser muito breve, mas vou ser muito objetivo. E queria que nós aplicássemos esta palavra realmente à nossa vida. Ou seja, vivêssemos a palavra. Que nós não conheçamos apenas a Bíblia, mas que nós aprendamos a conhecer o Deus da Bíblia e aquele que prometeu estar connosco e nunca nos deixar. Amém? Porque o que me importa é eu ter a consciência de que tenho um amigo ao meu lado para me ajudar em toda e qualquer situação. Então eu preciso conhecer esse amigo. Melhor, cada vez melhor. Bem? Então em Marcos 4, 35, nós vamos ler uma escritura que todos nós conhecemos de trás para a frente e de frente para trás. Mas vamos ver o sentido prático desta escritura. É curioso que na sexta-feira à noite eu estive a partilhar uma coisa com o nosso irmão Rui, ali dentro do gabinete. Não sei se foi na sexta-feira, se não sabe. Em que ele estava a mostrar um livro de estudo e o Rui diz assim: pastor, isto é precisamente o que se está a viver hoje. Ou seja, a Bíblia está atual. É um livro que está atual, é um livro que não... A nossa Constituição da República de vez em quando precisa de ser revista, precisam de ser feitas novas leis. A Bíblia não, irmãos, a Bíblia é nova a cada dia. A Bíblia, ela se renova por ela própria. Porquê? Não é que as coisas que aqui estão se alteram. Ela se altera em nós. À medida em que nós recebemos revelação, a Bíblia se altera-nos a nós e se altera em nós. Ou seja, temos uma perspectiva completamente diferente acerca da palavra e o propósito acerca do plano mestre de Deus. Repara uma coisa, pense nisto. Porquê é que Jesus veio à Terra? Porquê é que Deus havia de encarnar? Qual foi o objetivo de Deus encarnar? Se Ele se usava dos profetas, se Ele nos falava através dos profetas, qual foi a necessidade que Deus sentiu para encarnar seu Filho? Pensem nisto. E quando nós pensamos nisto, somos levados a olhar para o Evangelho de uma maneira diferente. Há uma razão para tudo isto. E então a nossa perspectiva de vida muda completamente olhando para o Evangelho. E então nós começamos a olhar para o lado prático do Evangelho. Porquê? Porque se Deus fez encarnar seu Filho, era para que Ele na prática nos ensinasse a vencer. Era porque Ele na prática nos ensinasse a viver. Era porque Ele na prática nos ensinasse a amar. Era porque Ele na prática nos ensinasse a suportar. Então o Evangelho é um compêndio prático de vida. Ele nos transmite valores. Ele nos transmite uma perspectiva de vida completamente diferente. Repare que Jesus, quando começou a ensinar, Ele dizia: olha, não sejais inquietos por coisa alguma.
Quando ele diz não estejais inquietos, é porque o povo vivia inquieto. Então o que é que ele veio trazer? Paz, confiança, segurança. Não vivam a correr, não façam isso. Nada disso. Irmãos, eu vou-vos dizer uma coisa. Eu estive a ver no sábado de manhã, tive a oportunidade, estava no trabalho, mas tive a oportunidade, porque o movimento também não era muito, porque há muita gente já de férias, e muita gente mata a criação e tal, então não houve um grande fluxo de clientes. E eu tenho um fascínio muito grande por África, nunca lá estive, mas eu tenho um fascínio por África, não sei porquê, não sei explicar. E então eu estive a ver uma reportagem sobre a Ilha de São Tomé, a Ilha de São Tomé e a Ilha do Príncipe. E então eles têm uma gíria lá que é o leve-leve. Ou seja, a forma deles viverem é uma forma tranquila. Ou seja, não é que as coisas não se façam. Não, as coisas são feitas tranquilo. Não há agitação, não há stress, não há compreendem? E então eu disse, caramba, aquilo é como se fosse um espelho do paraíso. Em que eles vão à pesca, comem, eles vão na rua, tiram uma manga, comem uma manga, tiram uma peça de fruta, comem uma peça de fruta. Ou seja, eles são autossustentados pela própria natureza. E repare, eles não pescam de arrasto, nem pescam... Não, eles só pescam o suficiente para comer. Eles pescam com uma canoazinha e com uma linhazinha, tiram os peixinhos para o almoço e comem o peixinho e ficam felizes. O que é que eu quero dizer com isto? Jesus nos veio... A vida com abundância que Jesus nos prometeu foi uma vida com todas as necessidades supridas, mas acima de tudo, paz. É verdade. Quando nós na nossa vida não temos paz, nós não temos vida. Porque a ausência de paz rouba-nos a qualidade de vida. Quem é que pode dizer a verdade? Então a primeira coisa que Jesus nos veio dizer é: vocês precisam de um banho de paz. Porquê é que vocês vivem inquietos? A vossa inquietação não resolve nada. A vossa inquietação tira-vos uma dor de sono, tira-vos uma boa noite de sono, e no dia a seguir o problema está lá e você já está cansado e não tem condição de resolver. Agora Jesus estava a dizer assim: olha, então o Pai, vocês não sabem que o Pai sabe as vossas necessidades. Porquê é que vocês andam inquietos? Então o Pai não trabalha a vosso favor ainda vós dormindo? Jesus estava a dizer: alô, vocês querem ouvir porque vocês têm ouvido e vida com abundância. Ah, Senhor, mas como é que eu posso granjear essa vida com abundância? Olha para mim e aprende comigo. Porque Jesus foi o nosso mestre. Ele veio para nos ensinar a viver. Muitos procuravam Jesus como ainda hoje procuram, pelo aquilo que podiam usufruir dele. Mas ele procurou um povo que o seguisse pelo que ele era e não pelo que ele dava. Hoje o povo quer seguir Jesus pelo que ele dá. Pelo que o povo pode tirar dele. Mas Jesus não quer esse tipo de povo. Deus quer um povo que siga os ensinamentos do seu Filho pelo que eles valem. Criar uma nova consciência de valores. Dar valor à amizade. Dar valor à solidariedade. Dar valor ao companheirismo. Ainda ontem estava a falar com o amor. Temos que fazer aí um lanchinho para nós um dia destes. A propósito, irmãos, nós estamos a pensar em fazer dia 1 de agosto, porque abrange muitas pessoas que ainda cá estão e irmãos que estão fora. Dia 1 de agosto, o Filipe está cá, não está? Dia 1 de agosto. Dia 1 de agosto, nós vamos fazer o nosso piquenique anual. E eu gostaria que todos participassem. Repare, eu creio em Deus que todos nós temos um pouco para levar. Mas se alguém não tiver nada para levar, não se preocupe, porque nós sabemos como tem sido. Sempre sobra. Amém, irmãos? Portanto, gostava que ninguém faltasse e que todos nós tivéssemos. E vamos passar ali um dia em beleza. E vamos continuar a passar esta dica para as pessoas depois porem na sua agenda, porque o povo de Deus normalmente é um povo extremamente ocupado, então tem que pôr na agenda que é para não falhar, não é? Mas voltando à palavra, nós temos que entender o objetivo de Jesus. O objetivo de Jesus, desde sempre, ele se tinha manifestado com os discípulos, ensinando parábolas, depois de os ter escolhido, fazendo curas e tendo por uma linha. Então os discípulos já tinham por obrigação de o conhecer, de saber o que podiam esperar dele. Porque a amizade é isso. Se eu tenho uma relação com o Armando, e se a minha relação é uma relação profunda e é uma relação sincera, eu sei o que posso esperar dele e ele sabe o que pode esperar de mim. Então a nossa relação com Deus é precisamente a mesma coisa. Porquê é que nós oramos a Deus? Para abrir o nosso coração para Ele. Repare, Deus está ali e diz assim: no teu coração que tu estás aqui engasgado até aqui.
Então nós vamos e abrimos o nosso coração, falamos com Deus, é como nós costumamos dizer, lavamos a nossa alma, não é? Lavamos a nossa alma, dizemos o que temos a dizer a Deus, e Deus é longânimo e ouve todas as coisas, e depois Ele vem ao nosso lado para nos corrigir, para nos ensinar, para nos ajudar. Mas somos nós que temos que fazer a mudança. Deus nos mostra como mudar, mas quem tem que mudar somos nós. Oh Deus, faz com que aquela porta se abra. Oh Deus, faz com que caia não sei o quê. Oh Deus, faz não sei o quê. E então parece que Deus anda ao mandado do homem. Está tudo trocado. A nossa ligação com Deus tem que ser: Senhor, o que queres que eu faça? Onde queres que eu vá? O que queres que eu diga? É completamente contrário. O povo de Deus tornou-se de tal maneira arrogante que até quer mandar em Deus. Oh Deus, que caia um raio em cima daquele, porque ele falou mal de mim. E Deus diz assim: tu és para ser totó. Ora por ele. Enquanto muitos querem que os inimigos sejam destruídos, Deus nos ensina: ora pelos inimigos. E é essa nova consciência que tem que ser criada em nós. Mas agora vamos à razão da nossa mensagem. Como é que nós nos devemos comportar no meio de uma tempestade e no meio de uma tribulação? E como é que nós às vezes reagimos nelas? Não é no sentido crítico, é no sentido realista. Porque todos nós temos fraquezas. Não há ninguém que não tenha momentos de fraqueza. Uns têm vergonha e escondem-na. Outros assumem-na. Não é? Como Tomé assumiu a fraqueza dele. Oh, se eu não tocar... Mas foi por causa dele assumir a fraqueza que o Senhor se manifestou a ele e diz: toca. O único que tocou. E então, quero ler esta passagem para vocês. No versículo 35 de Marcos 4, diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que mesmo já estava a encher-se de água. E diz a Bíblia que Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não se te importa que pereçamos? Ou seja, outras dizem: não se te dá que pereçamos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: porque sois assim tímidos? Porque é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Repara o seguinte: os discípulos tinham estado com Jesus. Jesus teve uma pregação tremenda. E é claro que todos nós sabemos. Olha, por exemplo, eu vou-vos dizer não é um segredo, se fosse segredo não dizia, não é? Mas vou-vos dizer o que se passa comigo, irmãos, o que se passa comigo. Domingo, e tenho Deus por testemunha, tenho a minha sogra por testemunha, a minha mulher não está aqui agora, mas o quê? Domingo, eu não saio de casa à tarde. Eu acabo de comer e vou para a cama. Verdade, sogra? Peço desculpa por respeito a ela, mas vou para a cama e vou descansar. Porque vocês não fazem... Eu dou muito valor, por exemplo, não é destriça de ninguém, mas dou muito valor ao Rui, dou muito valor ao Armando, porque são pessoas que passam o dia inteiro a falar. E é extremamente cansativo, é extremamente extenuante. E então eu chego e fico cansado, mas irmãos, mas feliz. Fico cansado, mas feliz. E então o que é que acontece? Vou e descanso. Então Jesus era carne. Tendo a plenitude do Espírito, ele vivia na condição de carne. Ele era carne. E então ele cansava-se. Ele também comia, também tinha fome. Também comia. Ele tinha sentimentos, também chorava. Era emotivo, também chorava. Ele era um ser humano como nós. Só que ele vivia em total submissão ao Pai. Coisa que nós hoje não vivemos. E é isso que nós temos que compreender. Aquilo que nos distingue, essencialmente, de Jesus, é que ele vivia uma vida totalmente consagrada. Ele nada fazia que não fosse o Pai a dirigir. Nós ainda hoje temos planos e fazemos projetos na nossa vida e queremos executar os nossos projetos e tudo mais. Eu não estou a dizer que isso seja mau. Não estou a dizer isso. Estou a dizer que nós temos que ter sempre a noção da diferença entre nós e a pessoa de Jesus. Mas com Ele e nele, nós temos a vitória. E aí é que a diferença é marcada. É quando nós estamos nele e quando Ele está em nós. Aí o Pai manifesta-se. Quando nós estamos fora dele e fazemos os nossos planos e queremos alcançar isto, irmãos, isso é humano, é natural, mas as coisas por vezes não acontecem. Porquê? Porque se tivéssemos ouvido a pessoa de Deus pelo seu Espírito, provavelmente teríamos evitado muitas asneiras.
Então a nossa vida tem que ser uma vida vivida com inteira submissão a Ele. É verdade. Eu hoje, irmãos, eu recuso-me a fazer alguma coisa sem primeiro peço direção a Deus. Porque eu fiquei cansado de dar mancada. E então estes discípulos tinham estado com Jesus, tinham visto milagres, tinham visto uma série de coisas. E agora eles são confrontados com uma situação, com uma tempestade. Irmãos, discípulos de Jesus. Nós também o somos, certo? Então quem somos nós para não termos tempestades na vida? Quem somos nós para não passarmos por problemas na vida? Por dificuldades na vida? Por situações menos boas na vida? Não é, irmã Laura? Todos nós passamos por apertos e por necessidades e por dificuldades e por lutas. Mas sabe uma coisa? Graças a Deus que passamos por elas, porque é aí que o nosso caráter é aperfeiçoado. Porque se tudo fosse, repara uma coisa, onde há mais suicídios, onde prolifera mais a promiscuição, a promiscuidade, onde prolifera mais o erro, é realmente, olha, por exemplo, nos países da Escandinávia há um grande índice de suicídios. O país onde uma sociedade tem tudo ao seu dispor. Mas há uma coisa que acontece, são pessoas vazias. São pessoas completamente vazias, ou seja, a vida não faz sentido. Repara uma coisa, a brincar, mas de uma forma séria. Diga-me lá uma coisa, uma briguinha de vez em quando no casal não apimenta a coisa? Não apimenta a relação? Sejam sinceros, a realidade é esta. Porque senão todas as coisas caem num verdadeiro marasmo. Olha, sabe uma coisa, quando as coisas estão bem demais é caso para desconfiar. Porque, repara uma coisa, é perfeitamente natural e nós temos que assumir isso. Não estou a dizer, olha lá e tal, não é nada disso, irmãos, não é nada disso. Mas repare, quando há um diferente, o diferente tem um lado bom. E se nós aproveitarmos o lado bom do diferente, é uma bênção. Porque o diferente faz com que nós nos procuremos para consertar. E por vezes o problema dos diferentes são a falta de comunicação. Escutem. Por vezes o diferente entre as pessoas é fruto de uma falta de comunicação. E o próprio diferente faz com que as pessoas se procurem para se comunicarem, para acertarem as coisas. E esta é uma perspectiva que nós vemos as coisas à luz do Evangelho. Quando é que o povo procurava Deus? No aperto. Quem é que levava o povo ao aperto? Deus. E nós às vezes pensamos que é o diabo, qualquer dia o diabo é santificado. Porque o crente que da asneira que faz, a culpa é do diabo. O crente não tem culpa nenhuma. É um santinho. O diabo é que é o pai da asneirada toda. Quando o crente tem um problema qualquer, pois, foi o diabo. Quando o crente faz uma asneira, pronto, foi o diabo. Então quer dizer, o diabo qualquer dia é o bode expiatório. Jesus é que foi o cordeiro para a nossa expiação, para a expiação dos nossos pecados. Mas afinal de contas, o diabo é que é o bode expiatório. Cada asneirada que o crente faça, a culpa é do diabo. Era como a culpa é sempre do macaquinho. Não é? Mas não, irmãos, nós temos que compreender que a Bíblia no livro de Eclesiastes mostra que tudo o que acontece aos outros também nos acontece a nós, irmão. Eu queria pedir a um irmão, para não estarmos a tomar muito tempo, para não sairmos daqui muito tarde, queria que houvesse um irmão. Olha, me abre lá em Eclesiastes 9 e lê lá o versículo 2. Eclesiastes 9, versículo 2. Para nós vermos o que é que a sabedoria de Salomão manifesta. O que é que o pregador diz? O que é que o pregador ensina? Nós temos que ter consciência de que, apesar de sermos cristãos, somos humanos, nós não somos extraterrestres. Eu contei-vos aqui aquela história do cristão que era um campeão da fé, não é? Que foi trabalhar para a construção civil. E então essa história abençoou-me, quando eu ouvi, abençoou-me tremendamente. O cristão foi trabalhar para a construção civil e então, segundo as normas de segurança, todas as pessoas tinham que usar capacete. E então ele disse logo, não, eu não meto cá capacete, em nome de Jesus nada me atingirá. E então o homem foi todo armado em campeão. Em nome de Jesus, o que se vier um tijolo ou uma coisa qualquer, o Senhor me protegerá. E tal. Ele esqueceu-se do dito de Jesus, que é não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe uma coisa? Bom, mas aquilo foi mesmo certeiro. Solta-se um tijolo, vai bater em quem? Vai bater em quem? Sabe quem é que ele disse? Que a culpa era do diabo. Foi o diabo que tirou o tijolo. Não, foi a negligência dele. Porque ele não se protegeu. Muitas vezes há crentes que usam esse tipo de gíria de fé. Em nome de Jesus está tudo bem, está tudo mal, mas em nome de Jesus está tudo bem. Ainda não consigo compreender que tipo de fé é essa. É uma fé que eu nunca alcancei. A pessoa está doente, mas em nome de Jesus eu estou bem. Em nome de Jesus eu estou bem. Mas desde quando é que Deus honra a mentira? Falem comigo, irmãos. Seguramente eu vou ficar bem porque Deus me cura. Amém. Mas na verdade eu estou doente, porque só pede cura quem está doente. Porque se eu disser assim,
assim, Senhor, não é preciso que eu estou curado, em nome de Jesus eu estou curado. E tu dizes assim, ok, então vira-te. Se estás curado, não precisas de mim, vira-te. Agora, se vier outro e o Senhor cura, então é porque tu reconheces a doença. Sim, até eu curo. Amém. Ou seja, a fé começou a ser usada como uma gíria. Lembra, lembra? 9.2. 9.2. Eclesiastes 9.2, escutem. Tudo sucede igualmente a todos. Agora não vale a pena ser cristão. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro. Tanto aos que se sacrificam, como ao que não se sacrifica. Ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. Estão a ouvir? Todas as coisas acontecem a todos. A Bíblia diz que nós estamos expostos à morte o dia inteiro. Jesus não esconde nada. E este é que é o verdadeiro mestre, é aquele que fala as coisas na cara. E que não nos ilude. Então, os discípulos começaram a estranhar. Então, mas caramba, olha agora levantou-se este temporal, que coisa. Então Jesus mandou-nos ir para o lado de lá e acontece-nos isto. É que repara uma coisa, o estranho disto, repara o que Deus me levou a pensar, o estranho disto é que vocês conhecem a história do Jonas, não conhecem? Não conhecem a história do Jonas? O que é que Deus disse a Jonas? Deus disse a Jonas para ir pregar a Ninive, não era? Para pregar o arrependimento a Ninive. E o que é que o Jonas fez? Meteu as malas e foi para as Caraíbas. Eu não queria ir para Ninive e quis fugir de Deus. Mas entretanto Deus usou, moveu céus e terra para que o plano dele para o Jonas se cumprisse. E então Jonas, no aperto, teve que dizer as coisas como elas eram. E teve que entrar no caminho. E tudo aconteceu de mal, foi ou não foi? Porquê? Porque Jonas estava em total desobediência. Agora, o estranho é que, quando eu estou a viver em obediência a Deus, porque é que o mal me acontece? E o crente às vezes leva a pensar assim, graças a Deus sou eu que penso dessa maneira. É assim, mas Senhor, eu sou-te fiel, eu sou-te dedicado, eu me esforço, ou seja, eu estou a buscar argumentos para jogar na cara de Deus para dizer, Deus está mal. Por vezes o crente toma esta postura errada. O crente examina-se a ele e diz assim, bom, quando a Bíblia diz para nós nos examinarmos a nós, não é para jogarmos na cara de Deus o bem que fazemos. É para nós ficarmos em paz connosco próprios. Entendam isto. Nunca por nunca ser você se dirige a Deus e diga, Senhor, mas eu faço tudo certinho. Eu faço o melhor que eu posso, o melhor que eu sei. Logo isto me aconteceu, porquê, Senhor? Não, irmão, não faça isso, não faça isso. Quando você se faz um autoexame é para você ver onde é que eu me posso aperfeiçoar, onde é que eu me posso corrigir. Não é para eu dizer a Deus, vês, Senhor, eu sou um bonitão, eu faço tudo o que é bom para ti. Não, isso é só para eu ter confiança em mim próprio, dizendo, espera lá, se isto está a acontecer, então eu hoje entendo uma coisa, isto é uma prova. Porque há crente que pensa que o fruto do erro também é prova. Não é, não. O fruto do erro é erro. Porque prova não tem nada a ver com erro. Prova é quando você passa por uma dificuldade ou por uma situação na qual você não é visto nem achado para ela. Isto foi uma prova para os discípulos. Deus permitiu estas coisas. Jesus estava cansado e estava dormindo. E então veio uma coisa que não era normal naquele local. Porque aquilo é um lado de água doce, é tranquilo, rodeado de montanhas. E não é muito fácil haver vento ali. E então o que é que acontece? Eles começaram a desesperar. E então, repare, a primeira coisa que eles fizeram questionaram Jesus, mas a questão deles era uma questão acusatória. Eles questionaram Jesus com uma tentativa de o acusar. Mestre, não se te dá que peçamos? É como por vezes nós reagíamos na nossa vida. Senhor, não fazes nada. Onde é que tu estás? Por vezes a nossa ingratidão é tal que nós nos voltamos para Deus e dizemos, oh Deus, onde é que tu estás? Porquê é que isto me está a acontecer? Quando Deus não espera isso de nós, porque Jesus depois os advertiu. Senhor, eu sei que tudo pode acontecer na minha vida como acontece aos outros. Senhor, o que eu estou a passar nada fiz para o merecer. Então eu tenho em paz, porque eu tenho a certeza de que alguma coisa vai acontecer. É isto que Deus quer que haja em nós. Amém. Ou seja, uma certeza plena de que quando nós não fazemos nada para que aquilo que está a acontecer na nossa vida aconteça, espere, porque Deus é consigo. Amém. Não tenha dúvida nenhuma. Deus vai mover céus e terra a seu favor. Ele está à espera de ver como é que você reage. E aqui está a diferença entre aquele que crê em Deus e aquele que não crê em Deus. Aquele que crê em Deus, ele raciocina desta forma. Espera aí.
Isto tem que trazer algo proveitoso para mim, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se isto está a acontecer na minha vida, o que é que eu posso aprender com isto? Uma coisa tremenda, que Deus é o mesmo, Ele não muda. Primeira coisa que eu aprendo, Deus é o mesmo, Ele não muda. Se alguém tem que mudar, sou eu que tenho que mudar no meu conceito. Ou seja, se o Senhor Jesus está no barco comigo, mas eu tenho que recear o quê, irmão? Se o Senhor me dá uma instrução para eu tomar uma certa e determinada atitude, mas qual é o meu medo? Há muita gente que diz assim, não, mas quem vive por fé corre riscos. Não corre nada. A fé é um firme fundamento. Então quem vive por fé não corre riscos. Desculpem, eu não aceito isso. Onde é que uma pessoa que vive por fé corre riscos? Falem comigo, irmãos. Então que alguém que vive firme na palavra corre algum risco? O único risco que corre é dar certo. Então eu quero correr esse risco. Então eu tenho que ter a minha confiança posta em Deus. Espera lá, o barco está a meter água. Nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance porque eles eram homens da faina. Eles sabiam os ventos e sabiam como é que se deviam mover dentro do barco. Mas aquilo que eles fizeram já não estava a dar resultado. Alguma coisa de mais tinha que acontecer. Então o que é que eles fizeram? Em vez de irem ter com Jesus e despertá-lo de uma forma, foram lá e o acusaram. Não se te dá pressão, tu não estás nem aí para nós. Repara. Isto é uma acusação na cara de Jesus. Olha lá, tu estás a ver o que é que tu não estás a sentir os pés molhados. Então e não estás minimamente preocupado connosco. Ou seja, Jesus nem assim se amava. E então a palavra aqui é clara quando diz no verso 38, Mestre, não se te importa que pereçamos? Esta pergunta tem um tom de censura. E por vezes de nós também saem tons de censura para com Deus. Senhor, não te importas com o que está a acontecer aqui? Não fazes nada para mudar a situação na minha vida? Mas será que é isso que tem que sair de nós? O que é que Jesus disse aos discípulos depois? Caramba, ainda não tendes fé. Porque sois tão tímidos. Porque sois tão tímidos. Irmão, Jesus estava com eles. O que é que eu quero dizer? Jesus está connosco. Tenhamos paz. A presença de Jesus tem que proporcionar paz para nós. Segurança para nós. Se eu sei que o Senhor está comigo, eu tenho paz. Porque Ele é meu amigo e se eu tiver alguma dificuldade, Ele vai me ajudar. Se eu cair, Ele vai levantar-me. Se eu chorar, Ele vai me animar. Amém. Se eu me desanimar, Ele vai levantar e vai me animar. Se eu perder a vontade de viver, Ele vai restaurar essa vontade de viver. Ele vai dizer, não baixes os braços, a vida está aí para ti. Nós às vezes tornamos ladrões de nós mesmos. Roubamos a nós mesmos a oportunidade de sermos felizes. Irmãos e irmãs, a vida está aí. A vida está aí para nós a vivermos essa vida com a abundância que Deus tem para nós. É quando nós deixamos a nossa lamechice e começamos a olhar para eles e dizer, na verdade é assim, Senhor, obrigado por cada dia de vida que me dás. É um dia de oportunidade. Aquilo que eu não consegui, eu posso conseguir hoje. E então eu tenho uma motivação acrescida. É o dia de amanhã. Eu tenho sempre uma motivação acrescida. Porque se Deus é por nós, nós vamos alcançar as coisas a seu tempo. Vocês também não dizem nada? Muito obrigado a vocês. E então diz assim, não estava minimamente preocupado. Repara o seguinte, nós temos um exemplo na Bíblia em que nos fala da morte do Lázaro. Lembram-se? Da morte do Lázaro. Marta mandou dizer a Jesus, olha, aquele que tu amas está à morte, está doente, está à morte. E Jesus ficou lá, ele não foi logo a correr, parecia que era falta de amor, não é? E entretanto Marta, a primeira palavra que Marta disse quando Jesus chegou à cidade, o que é que foi? Mestre, se tu estiveras aqui, ele não teria morrido. Ela já estava a falar no sentido passado, olha, acabou-se, não há hipótese. Por vezes nós também com Deus somos assim, estás a ver, Senhor, se tu realmente me tivesse assistido, isto não acontecia. Não, irmãos, com Deus tudo está em aberto. Enquanto Deus não der um amém, tudo está em aberto. Nós nunca podemos desistir. Então nós não vamos falar como Marta. Nós vamos falar como Jesus lhe respondeu. Olha, teu irmão há de surgir. Ela falava no passado. Deus diz assim. Porque às vezes a nossa vitória é no cansaço. Seria? A nossa vitória às vezes é no cansaço. Porque as pessoas querem apelar para a evidência, mas o Espírito sempre nos apela à fé. Bom, e a Bíblia diz que nós vivemos por fé, andamos por fé e não por vista.
Não é negar o que os olhos veem. Não, é não me deixar controlar por isso. E ser tomado pelo que Deus nos diz. Vocês lembram-se dos espias, como nós falámos no domingo passado? Viram todos a mesma coisa, mas cada um falou de sua maneira. Uns falaram o que viram de mal, os outros falaram o que viram de bom. Quem é que tem vitória? Os que viram de bom e falaram de bom. Porque nós temos que valorizar aquilo que Deus valoriza. Se o plano é chegar ao lado de lá, Jesus nunca disse assim, vamos chegar ao lado de lá tranquilos. Não. Jesus disse, passemos para o lado de lá. Independentemente de haver nuvem, independentemente de chover, independentemente de haver vento, independentemente de tudo, há uma certeza que eu vos dou, porque nós vamos chegar lá. Sabe, irmão? Isso chega para mim. Isso chega para mim. Como lá chega, como não chega, rodo, não importa. Uma coisa é certa, se o Senhor mandou para o lado de lá, eu tenho a certeza que vou chegar ao lado de lá. Então aconteça o que acontecer, eu já não vou estranhar. Digo assim, não, isto faz tudo parte do filme. Então eu só tenho que me deixar levar. Qual foi a vitória, agora lembrei qual foi a vitória que Paulo teve? Soltar o barco e deixar-o ir. Foi ou não foi? Soltaram o barco e deixaram-o ir. E foram dar uma praia. Sabe, irmão, é assim que nós nos devemos deixar ir, com Deus. Quando o vento do Senhor sopra, nós temos que nos deixar ir no vento de Deus. Independentemente das dificuldades, independentemente das contrariedades, independentemente das tribulações, independentemente das aflições, nós temos que nos deixar levar por Deus. Não é levar pela vida, é levar por Deus. Mas é que a partir diz, vida leva eu. Eu não digo assim. Deus me leva para a vida. É diferente. Mas aqui, depois ele diz o verso 40, então lhes disse, porque sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? Jesus estava a encontrar uma razão para os repreender, porque eles eram repreensíveis, irmãos. Eles viviam com Jesus, eles comiam com Jesus. Irmãos, Jesus hoje vive connosco, Jesus hoje come connosco, numa forma espiritual, mas eles viveram na carne, viveram com Jesus, dormiram com Jesus, viram com os olhos deles aquilo que Jesus fazia. Eles tiveram esse privilégio. Por isso é que nós somos a geração bem-aventurada. Bem-aventurados os que creem e não veem. Nós somos uma geração, não é abençoada, é super abençoada. Nós somos uma geração bem-aventurada. E nós temos que nos sentir honrados com isso. Porque eu nunca vi Jesus, eu nunca dormi com Jesus, eu nunca toquei em Jesus, mas eu já fui tocado por Ele. Ele já se manifestou a mim, então eu sei que Ele me ama. E isso para mim chega. Eu não preciso de ver, eu tenho a certeza que Ele está aqui. Sabe porquê que Ele está aqui? Porque você está aqui, porque eu estou aqui, porque o Rui está aqui. A razão da certeza da presença de Deus aqui somos nós, irmãos. Porque Ele tudo fez por nós, Ele deu o Filho por nós, com Ele nos deu tudo. Então a razão da sua presença e a certeza da sua presença não é eu sentir um arrepio na espinha, não é eu sentir um sopro na cara, é eu ter a certeza de que Deus não mente. Que aquilo que Ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou no meio deles, Deus está aqui. Amém. Tudo Ele pode fazer, irmão. Tudo Ele pode fazer. Se o seu coração estiver voltado para Ele, se o seu coração estiver aberto para Ele, não tenha dúvidas nenhumas, você já não vai sair daqui igual. Deus pode fazer tudo assim, se você permitir. Agora, uma coisa que acontece, Ele não força ninguém, Ele não toma ninguém de assalto, Ele nos respeita. Porque Ele não entra, Ele bate à porta. Ele não entra, Ele não toma de assalto, Ele respeita, Ele bate à porta. Ainda que Ele queira entrar para nos ajudar, Ele só nos vai ajudar se nós deixarmos. Quem é que sabe que só se pode ajudar quem se deixa ajudar? Amém. Há pessoas que não são passíveis de ajuda. Porque se consideram autossuficientes, não preciso de ajuda, eu sou campeão. Irmãos, eu preciso de ajuda a todo o tempo. A todo o tempo. Então, para concluir de uma forma simples, eu tenho aqui 5 pontos para deixar bem presentes em vocês. Em todos nós. Primeiro ponto, nunca esquecer que nós fazemos parte do plano de Deus. Eu tenho que procurar uma razão, eu tenho que procurar razões que sejam como uma âncora para mim, que me dê uma garantia. Eu estou a passar por esta tribulação, eu vou me examinar. O que é que eu fiz para que isto acontecesse? Chego à conclusão que não fiz nada, eu digo assim, ok, eu não tenho responsabilidade nenhuma, então eu estou em paz. Estou em paz. Mas eu continuo, porque as coisas continuam a acontecer. Então eu tenho que ter um segundo ponto. Assim sendo, sei que Deus está sempre presente. Se eu faço parte do seu plano, se Ele me chamou e me deu instruções, e se eu estou agindo em obediência, então eu tenho uma certeza, Deus está presente. Jesus estava lá ou não estava? Mas vou-lhe dizer uma coisa, amado irmão. Não fique contente apenas com a presença de Jesus, porque a presença de Jesus não evitou coisa nenhuma. Ai, que bom, Deus está na minha vida. Ok, Deus está na sua vida. E daí? E daí?
Enquanto Deus está na sua vida, se você não fizer nada, nada acontece. Repara o seguinte, Jesus estava lá, a presença de Jesus alterou alguma coisa, a água não entrou, a tempestade não continuou. Enquanto a sua presença não se manifestou, nada mudou. Então a presença de Jesus em mim nada muda. Ela me conforta, mas não muda nada. Eu desejo a manifestação do seu poder. Porque é pela manifestação do seu poder que as coisas mudam. E então o terceiro ponto é este. Nunca ponha em causa o amor de Deus. Eles puseram em causa o amor de Jesus. Não se dá que pensamos. Ou seja, caramba, afinal de contas, era só beijinhos, era só abraço, e nós pensávamos que tu nos amavas, e afinal de contas estás a ir dormir, estás minimamente preocupado connosco. Há muitas pessoas que chegam a pôr em causa o amor de Deus, irmãos. Caramba, como se não bastasse ter dado um filho. Você era capaz de dar o seu filho pela humanidade? É uma pergunta que eu às vezes me faço. Será que eu seria capaz de dar o meu filho pela humanidade? O amor que eu tenho alguma vez eu tinha condição de dar o meu filho pela humanidade. Mas eles puseram em causa o amor de Jesus. Mestre, não se te dá que passamos. Nunca ponha em causa o amor de Jesus. Nunca ponha em causa o amor de Deus. Isso rouba-nos a paz. Deus, ao dar o seu filho, disse assim: olha, vejam, eu não falo. Muita gente até disse com razão. Aliás, nós temos um cântico na igreja que diz: há momentos que as palavras não resolvem. Sabe porquê? Porque Jesus, quando foi à cruz do Calvário, não abriu a boca. Ele apenas manifestou o amor que tinha. Ele não declarou amor, ele manifestou o quanto nos amava. Então não há razão para nós pormos em causa o amor de Jesus. Amém? Amém. Quarto ponto. Deus moverá céus e terra a nosso favor, porque o plano é dele. E tão certo como Jesus, depois de lhes ter dado uma valente reprimenda, diz a Bíblia assim. Então, no verso 39 diz: e ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Eu amo a Deus e admiro este meu amor, extrapola tudo, quer dizer, ou seja, a Bíblia cria uma admiração por Deus, porque repare, Deus primeiro resolve o problema, depois é que Ele dá. Bem, é que eu vou explicar. Deus primeiro resolve a situação. Ele resolve a situação. Ele chegou ao pé da mulher, chegaram com a mulher e disseram: esta mulher foi apanhada em adultério. E Jesus ficou atado pés e mãos, porquê? Porque toda a gente tinha visto. Ok. A mulher foi, mas o homem não apareceu. Bom, não há adultério sem homem. Portanto, eles estavam a ser hipócritas, porque eles deviam ter lá os dois. Olha, estes dois estavam a fazer as neiras. Mas não, a mulher naquela sociedade tinha de ser exposta. Ok. E o que é que Jesus disse? Olha, quem tiver sem pecado, seja o primeiro a lançar pedra sobre ela. O que é que Jesus fez? Primeiro vou resolver o problema e depois vou amoestá-la. Ouça uma coisa. Uma pessoa tem fome. Se eu orar por ela e disser assim: vai, o Senhor deixa a barriga. Bom, se ela vem com fome vai. Se eu não matar a fome àquela pessoa e depois não a evangelizar, ela não vai ouvir coisa nenhuma de barriga vazia, irmão. Vocês não estão. Esta é a realidade. Há pessoas que querem ter Jesus pelos olhos das pessoas, mas não atentam para a necessidade delas. E a primeira coisa que Jesus sempre fez ao abordar as pessoas era suprir a necessidade delas. E então falava-lhes. Porquê? Porque ele já tinha a sustentabilidade. Não, esta pessoa tem o coração voltado para nós, então eu quero ouvir o que ele diz. Certo, irmãos? Então Deus moverá céus e terra a nosso favor. Porquê? Porque o plano é dele. E nós, estando dentro do plano, fazermos parte do plano e agirmos em obediência, ele tudo fará para que o plano se concretize. Paulo chegou a Roma ou não chegou? Ele não disse que era necessário apelar a César? E ele foi. E ele chegou lá ou não chegou? Claro que chegou. Porquê? Porque esse era o plano, irmão. O Paulo foi um homem tremendamente usado por Deus, ao ponto de não havia cadeia que ele não conhecesse. Ele nunca conheceu hospedarias. Era sempre cadeia. Olha, ficou barato o Evangelho. Pronto. Mas ele conheceu todas as cadeias, com todas as cadeias, ele dormiu em todas as cadeias, ele foi chicoteado, ele foi apedrejado, ele foi maltratado, ele foi escorraçado, ele foi considerado em Corinto como se fosse um malfeitor, um trambiqueiro e tudo mais. E ele disse: todas as coisas contribuíram para o progresso do Evangelho. A perspectiva divina era esta: não importa o que eu passei, importa onde eu cheguei e onde o Evangelho chegou. Através do meu sofrimento, através das minhas lutas. Então ele olhava as coisas de uma maneira diferente. Irmão, se você sofrer num momento,
Mas se Deus honrar o seu sofrimento, as pessoas que estão à sua volta vão tê-lo assim como uma referência. Posso ouvir, não é verdade? É verdade, irmão. Então nós temos que nos manter firmes. Porquê? Porque Deus moverá o céu e a terra à nossa favor, irmão. Porque o plano dele é infalível, ele tem que ser cumprido. E por último, quero-vos deixar este pensamento. Nós temos a necessidade de conhecer Deus cada vez mais. Porque a nossa fé depende do conhecimento que temos acerca de Deus. Nós só confiamos em quem conhecemos. Nós só confiamos em quem conhecemos. Então a nossa fé cresce com a vida. A nossa fé cresce no meio das tribulações. Porque é aí que Deus manifesta quem é. Porque quando tudo está bem, para que a manifestação de Deus? Nós estamos vivendo debaixo da sua graça. Estamos vivendo debaixo do favor de Deus. Agora, quando as tribulações vêm, quando as dificuldades vêm, quando as lutas vêm, é que Deus diz: olha, eu não te disse que estava aqui, eu não te disse que não te deixaria nem desampararia. Então, ainda que tu andes pelo vale da sombra da morte, eu serei contigo. Amém. Ainda que estejas onde tu estiveres e passe o que tu passares, eu estou contigo, eu não te deixo, eu não te desamparo, eu não te abandono. E é isso que tem que estar bem presente no nosso coração. Estejamos a passar o que estivermos a passar, Deus não nos deixa. O amor de Deus por nós é uma loucura. Deus é muito para como damos o filho. Não maior do que eu. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Vamos nos pôr de pé. Nunca duvide de Deus, irmão. Deus sempre será consigo. Eu peço a Deus um favor para me ajudar. A Bíblia nos exorta a prosseguir em conhecer ao Senhor. E nós temos que o conhecer mais e mais. Um Deus que quando diz sim é sim, quando diz não é não. É um Deus que não falha. É um Deus que não falha aquilo que promete. Amém? Diga, meu Deus é fiel. Amém. Amém. Inclina a sua cabeça. Inclina a sua cabeça e não se envergonhe. Peça perdão a Deus pela sua incredulidade. Não se envergonhe. Seja sincero. Lembre-se de Tomé. Tomé foi dado como um exemplo mau à igreja, mas Tomé é um grande exemplo para a igreja. Muitos crentes não recebem o favor de Deus porque não assumem as suas fraquezas. E só pode ser fortalecido quem assume a sua fraqueza. Porque quando Paulo disse que estava fraco, então ele estava forte. Porque ele assumia a sua fraqueza. Paulo dizia que podia todas as coisas porque Deus fez com que ele superasse tudo. Mas ele sabia que não era ele, era Deus nele. Amém, amados?